Opinião CBN, com Guilherme Filho. Bom dia. Os números da Covid-19 do final de semana são insistentes em trazer para nós a importância da retomada de uma discussão mais profunda, mais séria, sobre a questão do isolamento social. Nós tivemos providências muito duras tomadas logo no início da pandemia, quando a maioria das cidades fez praticamente um lockdown com as suas quarentenas. Houve um impacto econômico muito grande, as empresas sentiram muito, até hoje sentem, inclusive, porque mesmo com a flexibilização, é bom dizer, muitos hábitos, muitas condutas não foram retomadas. Então tem setores, como por exemplo de bar e restaurante, que sofrem até hoje essa questão, apesar da flexibilização. Tem que trabalhar com capacidade reduzida, as medidas de biossegurança, etc. Porém, as medidas foram... A flexibilização aconteceu por pressão do empresariado, sobretudo, e também por parte da população, que se sente confinada, que se sente o peso, enfim, de permanecer em casa por mais tempo do que deseja, e mais tempo, no caso também, mais tempo do que pode. Por isso, os números, na medida em que a flexibilização veio, os números começaram a crescer. Essa relação direta é que precisa ser invertida. É isso que agora precisam prefeitos, governador, empresários, trabalhadores, discutir melhor. Não se trata mais de uma posição unilateral, como foi no início, em que os prefeitos saíram com decretos fazendo o fechamento de atividades, suspendendo atividade econômica, etc., naquele momento. E depois veio a flexibilização negociada, com critérios, com biossegurança, etc., mas que hoje praticamente reduz a zero o isolamento social. Com exceção de eventos e de escolas, quase tudo funciona normalmente. E agora, com o crescimento, no caso de Mato Grosso do Sul, com o crescimento do número de casos, com o início do comprometimento da capacidade hospitalar, sobretudo, é preciso que prefeitos, o governador, as autoridades voltem a discutir essa questão. Não se trata mais, é claro, de sair tomando medidas por decreto atabalhoadamente. Por quê? Porque existe também a componente política hoje que não pode ser ignorada. Os prefeitos resistem muito e resistirão com certeza a tomarem medidas restritivas porque tem uma campanha eleitoral em curso. Ela está praticamente iniciada. E todos eles ou são candidatos à reeleição ou têm candidatos, com raríssimas exceções. Então, em função disso, é preciso que agora, o governador, inclusive, anunciou a conformação de um comitê que vai tentar organizar e sugerir. Mas é preciso que essa conversa vá um pouco mais além, que o papo fique um pouco mais reto entre o governo e as prefeituras, para que as medidas sejam tomadas com clareza, com coragem, com a compreensão do necessário, até porque, se não forem tomadas, também se tenha segurança e clareza de que elas não estão sendo tomadas porque não são necessárias. O que não pode prevalecer é o entendimento de que não se está fazendo nada ou por medo da eleição ou por qualquer outro interesse. É preciso deixar claro, a população precisa ter isso claro. Se existem restrições e se elas precisam ser aumentadas, que se compreenda a razão. Se não existe, que também se tenha a segurança para compreender que não está sendo necessário porque os estudos, a ciência, os modelos matemáticos, que aliás estão alertando para uma situação mais grave até do que já nas próximas semanas, estão indicando com clareza, com transparência, com coragem e com segurança. É isso que precisa ser feito para que a população também tenha, ela também, clareza e segurança de tudo que está acontecendo nesses tempos tão difíceis. Vai passar, mas ainda não passou. Guilherme Filho, para a Opinião CBN. CBN, Central Brasileira de Notícias.